Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Então, a primeira aula desse curso gratuito que eu comentei, né, o que vocês sabem que está iniciando hoje. Então, serão 3 aulas, né, totalmente gratuito. Não, importante frisar aqui que é um conteúdo completo, tá? Não são 3 aulas, não está faltando nada neste conteúdo, que eu consegui fazer isso em parceria com uma outra empresa que eu trabalho, bom? Para quem não me conhece ou está me conhecendo agora, meu nome é Roberto Oliveira, eu sou graduado em Marketing, pós-graduado em Marketing Digital, tenho pós-graduação também em Administração Estratégica e docência no ensino superior. Tá? Trabalho com marketing digital há mais ou menos 8 anos, legal, e eu dou aula de marketing, não só de marketing para dentistas, mas também para outros profissionais de saúde, também na área de advocacia, enfim, nesses 8 anos que eu trabalho com marketing digital, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos segmentos diferentes de empresas e a parte de odontologia é uma que eu venho trabalhando há bastante tempo. Tá? Também todo ano sou convidado ali a dar um curso intensivo presencial daí de marketing digital na escola do IEAPON no Rio Grande do Sul. É uma escola focada somente em cursos de especialização e cursos para a área odontológica. Quem é do Rio Grande do Sul ali e principalmente Porto Alegre, com certeza conhece a escola e todo ano ali dou lá umas 2 turmas. Legal? Bom, eu fiz uma pesquisa então lá no meu Instagram. Para quem não me acompanha, podem acompanhar, @marketingdentista, onde lá eu posto várias dicas diárias sobre odontologia e segmentos ali como divulgar, né, ou assuntos relacionados à odontologia, relacionados à odontologia e marketing, tá? Lá nesse curso, lá no meu Instagram, então, eu fiz uma pesquisa rápida com vocês e verificando qual é o assunto, né, mais especificamente você gostaria de receber mais informações neste mini curso. Então, o assunto mais votado foi o que postar, né? O que postar nas redes sociais. E eu fiquei muito feliz porque este assunto em específico, ele é de extrema importância para o marketing digital como um todo. Não só o marketing digital, mas principalmente. De forma ampla, esse assunto, na verdade, se chama marketing de conteúdo, que ele vai te explicar, sim, o que você deve postar nas redes sociais e em outras mídias, não só nas redes sociais. Então, se você anuncia no Google, se você tem um site, se você envia e-mail, enfim, ele vai te orientar a o que enviar. Tá? É importante frisar que você tem que postar o que o seu paciente, né? Não vamos chamar de paciente porque ele ainda não é paciente, né? Ele é um usuário, ele é um possível cliente, um possível consumidor. Você precisa postar o que ele tem interesse enfim, de enxergar, de receber, porque é um erro, né, bem comum de diversos profissionais de odontologia, que eu acabo tendo a oportunidade enfim, de prestar uma consultoria e também nas aulas que eu ministro, a gente consegue conversar sobre cada negócio. E é um erro bem comum, ou a falta de conteúdo, ou quando produz conteúdo para as redes sociais, produz conteúdo mais técnico. Como assim? Mais direcionado a outros dentistas. E às vezes a gente nem percebe isso, né? Isso não é só na área odontológica, isso é em diversas funções. A advocacia também acontece muito isso. A gente acaba utilizando alguns termos técnicos, algumas palavras, ou mesmo o assunto, por mais que nós acreditamos, cara, isso não é tão técnico, isso é até comum, pro teu usuário final não é. E pior de tudo, sendo técnico ou não, talvez não seja interessante para o teu usuário final. Porque, enfim,
Você não quer fazer conteúdo para outros dentistas. Também é algo que eu vejo muito nas minhas consultorias, que o profissional ele tem um pouco de receio, ele tem, vamos chamar de medo de falar de assuntos extremamente básicos, porque outros dentistas vão olhar o conteúdo dele e vão achar que ele está falando, enfim, está falando besteira, está falando conteúdo muito básico, muito raso, não é bem assim que funciona. Pessoal, não importa o que o outro dentista ache do seu conteúdo. Tá? Você sim vai fazer um conteúdo básico, um conteúdo com uma linguagem muito mais simples para o teu consumidor, para o teu futuro paciente, porque senão ele não vai entender. Legal? Eu podia entrar em várias questões de marketing, embalde marketing, falar termos que a gente usa na publicidade, mas a grande maioria das pessoas que estão assistindo, que vão assistir essas aulas, elas são da área odontológica ou da área da saúde. Elas não fizeram a faculdade de marketing nem de publicidade. Então, elas não vão entender esses termos técnicos. Por isso que a gente precisa adaptar a linguagem para quem está assistindo, para quem nós desejamos atingir nas redes sociais. Legal? Eu vou criar aqui um micro slide só para a gente se guiar. Bom, de forma extremamente básica, mas também essencialmente útil. Para que nós consigamos definir o que postar, né, para o meu paciente, meu futuro paciente, eu preciso entender como funciona a jornada do consumidor. Vamos assim, o teu paciente ele é um consumidor, ele vai consumir o teu serviço. Tá? É muito simples e é muito fácil. Como é que funcionava na publicidade, no marketing de antigamente? A gente só vendia. A gente só oferecia o nosso serviço, só oferecia o nosso produto. Como existiam poucos profissionais, né, para muito paciente, era só isso que você tinha que fazer. Então, você oferece seu serviço e tem alguém lá precisando. Hoje não funciona mais assim. Hoje, temos diversos profissionais, tá, para poucos pacientes. O que define, então, se eu vou fazer o serviço, fazer o tratamento, fazer o procedimento com o dentista A ou com o dentista B, enfim, com o meu concorrente ou comigo? Para isso, eu preciso me diferenciar da concorrência. Eu preciso ter um diferencial, ter algo a mais que não é a qualidade do serviço. Por quê? A qualidade do serviço não é mais barganha. Eu não posso te oferecer hoje um serviço mais barato com uma qualidade inferior. Não, hoje as pessoas elas querem pagar mais barato, sim, e querem o serviço de qualidade. Então, preço baixo, por mais que eu queira focar em estratégia de preço baixo, que eu não aconselho de forma nenhuma, não tem mais como você oferecer um preço baixo dizendo que vai, enfim, baixar a qualidade do teu serviço. Isso não existe mais em praticamente qualquer área. Então, eu preciso oferecer algo a mais para esse dentista. Para esse paciente. Tá? Como é que eu ofereço algo a mais? Primeiro, eu tenho que pensar no que eu posso me destacar. Por exemplo, no atendimento, na cordialidade, oferecendo uma experiência de serviço positiva para esse meu futuro paciente. Bom, vamos focar aqui na jornada do consumidor. Como assim? Então, temos o problema, que é a primeira etapa da jornada. Então, o consumidor ele descobre
né, que ele tenha um problema. Como assim um problema? De repente, vamos pensar assim, que eu preciso usar aparelho. E eu uso o aparelho ali com o, enfim, aparelho tradicional. Só que eu não sabia que agora existe um aparelho transparente, que ele, enfim, que ele vai melhorar esteticamente, não vai aparecer ali o, enfim, o ferrinho do aparelho. Só que se o consumidor não sabe que existe isso, então ainda não tem um problema. Entendem? Se não existisse o tratamento ortodôntico, todo mundo estaria satisfeito com os seus dentes. Isso só se tornou um problema quando eu descobri que existia, né, enfim, um tratamento que a gente poderia reorganizar ali a nossa arcada dentária. Não sei se ficou bem claro esse exemplo. Mas eu vou entrar mais especificamente em cada um deles nas aulas seguintes. Mas vamos continuar aqui. Então, ele identificou, né, que ele tem um problema. Tá? Como é que ele vai identificar isso? Você vai informar isso para ele. Você vai criar um conteúdo atrativo para aquele possível, para aquele futuro paciente, para que ele seja informado sobre aquele problema. Depois que ele identificou esse problema, ele vai começar a considerar as soluções. Então, esse consumidor passou para a segunda etapa da jornada. Então, no problema ele foi atraído, né? Ele descobriu, então, que, por exemplo, agora existe um tratamento de harmonização facial, que ele poderia corrigir algumas imperfeições do rosto dele. Ele descobriu que existe esse tratamento, ele entrou para o segundo passo, que ele começa a considerar as possibilidades, né, existentes para que ele corrija esse problema. Então, ele começa, por exemplo, a pesquisar quais são os tipos de tratamentos que existem, quais são as clínicas que oferecem esse tratamento na cidade dele, qual é o preço desses tratamentos, quanto tempo demora, quanto se dói ou não dói, enfim. Ele começa a ter diversas dúvidas sobre esse problema que ele acabou de descobrir que ele tem. Não é um problema exatamente, mas é algo que ele pode vir a consumir. Então, nessa fase aqui, nós temos que nos relacionar com esse paciente. Como assim? Tirando as dúvidas dele, informando ele ainda mais sobre os procedimentos, quanto tempo dura, enfim, os riscos, né, desse procedimento. Estou falando de forma genérica, que depois a gente entra de forma mais específica. E só depois que ele descobriu o problema, depois que ele considerou as alternativas para solucionar o seu problema, só depois disso que ele entra na terceira etapa, que é onde ele decide efetuar ou não a compra, né? A compra do seu serviço. Tá? O que acontece, então? Se o meu consumidor ele ainda está na etapa 1 da jornada do consumidor, eu não posso direto oferecer para ele meu serviço, porque ele ainda não quer. Ele ainda nem sabe que ele tem um problema. Ele ainda não considerou a solução. Então, existem outros microsegmentos dentro dessa jornada. Tá? Também tem um quarto que seria o pós-venda, né, para reencantar esse paciente, que já é teu cliente. Mas a gente não vai entrar nisso. Mas, de forma simples, a gente enxerga, então, 3 etapas, certo? Então, a gente precisa respeitar essas etapas e entendendo que existem essas 3 etapas e as pessoas estão nas redes sociais, as pessoas dessas 3 etapas, eu vou criar um tipo de conteúdo para cada etapa desta jornada. Legal? Isso a gente entra na terceira fase, que são, então, 3 tipos de conteúdo. Que são os conteúdos de atração,
os conteúdos de relacionamento e os conteúdos de conversão, tá? E aqui é simples, ó. Na jornada do consumidor, qual o tipo de conteúdo aqui que considero problema? O conteúdo de atração, né? Na etapa de considerar as possibilidades é o conteúdo relacional, né? Conteúdo de engajamento, e a venda efetiva é na parte de conversão. Então, reparem que não é só eu postar qualquer conteúdo. A gente tem 3 tipos, né, diferentes de conteúdo que nós vamos postar pensando na jornada do consumidor online. É basicamente assim. Eu vou lá e chamo a atenção de alguém. Depois que eu chamei a atenção, eu converso com essa pessoa. Ah, olha só, acabei batendo palma aqui, desculpa, chamei tua atenção. Ah, mas já que eu também me assusto quando batem palmas para mim, quando dá um barulho alto. Mas olha só, você sabia que tem um tratamento tal, enfim, você vê que eu trabalho numa clínica, então tu chamou a atenção, começou a se relacionar com essa pessoa, importante é se relacionar com o assunto do interesse dela e não do seu interesse. Vou dar um exemplo extremamente básico aqui, mas também útil. Por exemplo, você sabe que a pessoa, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas gostam muito de futebol. E tem 2 times bem fortes aqui, que é o Grêmio e o Inter, tá? E grande parte das pessoas, elas, principalmente em público masculino aqui, eu não gosto de futebol, tá? Mas a grande parte do público masculino, aqui no Rio Grande do Sul, gosta muito de futebol. E ou ele é gremista ou ele é colorado, tá? Dificilmente tem um, e tem outro que torce para outro time. Se você percebe que aquele teu possível paciente, ele é gremista e ele gosta muito de futebol, você já comenta sobre isso com ele. Tá, mas como assim? Como assim, professor Roberto? Eu sou dentista, eu quero vender para esse cara, vou falar de futebol com ele? Sim, porque se é um assunto que ele tem interesse, ele vai gostar de te ouvir. Ele não quer ouvir os teus serviços. Ele ainda não quer fazer um serviço contigo. Tá? Ele, quando está na segunda etapa, ele está considerando as possibilidades. Se ele decidiu que ele vai colocar um aparelho, tá, nos dentes, ele está pesquisando, enfim, empresas, profissionais que fazem isso, e ele encontrou o profissional A, certo? E encontrou o profissional B, que é você. Vocês dois parecem ser bons profissionais, mas o profissional B, que é você, além de ser um bom profissional, além de aparentar ter um grande conhecimento técnico sobre o assunto, ainda já criou uma empatia com ele falando do time dele. Então, a chance de ele fechar um tratamento futuro com você é muito maior do que o dentista A. Legal? Estou dando um exemplo bem simples aqui para a gente entender como funciona. E o último conteúdo, que é o conteúdo de conversão, que é onde você realmente vai vender para ele. Tá? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado por causa do código de ética do CFO, né? Porque ele regula, tem alguns termos do contrato, né? Que dizem, né, que você não pode fazer uma divulgação muito direta, enfim, você não pode oferecer diretamente o seu serviço. E é aí que entra o marketing de conteúdo. Isso para as redes sociais e para o marketing online atual é perfeito, tá? Porque ninguém quer uma venda direta mais. Ah, vem aqui no meu consultório e você ganha um desconto. Vem aqui que eu tenho os melhores serviços. Não, isso não existe mais. Então, a parte de conversão, você vai sim oferecer o seu serviço, mas também de uma forma mais sutil, né? De uma forma em que você convida ele a conhecer mais sobre seu tratamento ou sobre a sua clínica, tá? A gente vai entender e eu vou mostrar alguns exemplos de conteúdo para cada uma dessas
dessas 3 etapas, tá? Principalmente nas redes sociais. Mas para não ficar muito extensa essa aula, a gente vai voltar então nesse assunto, entendendo um pouco mais como criar conteúdos de atração, tá? Na próxima aula, e nas outras vamos ver ali a questão do engajamento e a questão da conversão. Pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Compartilhem lá o meu perfil no Instagram, compartilhem esse treinamento com outros profissionais que vocês acreditam que vai ser útil para eles. Um abraço e até a próxima aula.